Agora, gente, nós vamos falar um pouco sobre eletrocardiograma na síncope, que também tem o objetivo de prevenir a morte súbita. Porque a verdade, gente, é que síncope... Só um momentinho. Tá atualizando o chat, né? Pode abaixar. Enfim. Ah, sim, tranquilo. A verdade, gente, é que em 50% dos casos, nós não conseguimos elucidar a causa da síncope. A gente não vai ter nem ideia do que causou. Mas é nossa obrigação, como médico que trabalha na emergência, estratificar o risco desse paciente. Nós temos que ir atrás de causas críticas que podem ameaçar a vida. Né? Então, para essas causas, eu elaborei um mnemônico chamado de desmaio, com causas diretas ou indiretas de síncope que podem, porventura, ameaçar a vida do nosso doente. D, de distúrbio eletrolítico. Jobert, distúrbio eletrolítico causa síncope diretamente? Não. Mas pode predispor o nosso paciente a um estado de QT longo adquirido. E esta sim pode acabar causando uma arritmia maligna ameaçadora à vida, que pode gerar a síncope. D, de distúrbio eletrolítico e displasia arritmogênica de VD, chamada hoje de cardiomiopatia arritmogênica de VD. E, de embolia pulmonar. S, de sangue, síndrome de Brugada, síndrome de Wolff-Parkinson-White. M, de miocardiopatia hipertrófica. A, de arritmias. I, de isquemia miocárdica. E O, de obstrução. Tá? Nós não vamos falar de todas, tá bom? Até porque de arritmia a gente já discutiu. Isquemia miocárdica já discutimos. Embolia pulmonar também. Hemorragia, sangue, né? A gente não vai precisar do eletro para diagnosticar ou para tratar, tá bom? Então eu também não vou falar a respeito. Distúrbio eletrolítico, gente. Como eu já falei, né? Vão predispor o paciente a um estado de QT longo adquirido, especialmente hipocalemia e a hipocalcemia. Hipocalemia vai prolongar o QT devido ao aparecimento de uma onda nova, chamada de onda U. Tá bom? E, na verdade, o que nós vamos ter é um intervalo QU prolongado. O paciente pode fazer um torsar, pode fazer uma síncope em decorrência da própria arritmia. Temos aqui um paciente com cálcio iônico de 0,56, com prolongamento do intervalo QT corrigido. Certo? Como é o padrão eletrocardiográfico da hipocalcemia? Vamos falar direitinho na parte de distúrbio eletrolítico e intoxicação. Mas lembre-se que hipocalcemia pode prolongar o QT. Displasia arritmogênica de VD, causa importantíssima de morte súbita em jovem. Na Itália, inclusive, ela supera a miocardiopatia hipertrófica. No resto do mundo, não. A miocardiopatia hipertrófica vence a cardiomiopatia arritmogênica de VD. Tá bom? Vai representar uma substituição do miocárdio ventricular por tecido fibrogorduroso. No decorrer dos anos, vai inutilizando aquele miocárdio. Tá? E o paciente pode apresentar síncope, pode apresentar morte súbita. Tá bom? E o que a gente pode observar no eletro do nosso paciente? O paciente pode ter inversões de onda T em parede anteroseptal. Tá bom? Então, cuidado não só com o TEP, mas na cardiomiopatia arritmogênica de VD a gente também pode apresentar esse padrão. A gente pode apresentar um entalhe no finzinho do QRS, tá? Vou mostrar para vocês. Entalhe no finzinho do QRS, especialmente em V1, V2 ou V3 ou V3, né? Que é a chamada onda epsilon. Só vai estar em 30% dos casos, tá? Mas tem uma boa especificidade para a cardiomiopatia arritmogênica de VD. Paciente que tem esses sinais no eletro, especialmente quando vem com sinais de sobrecarga de câmara de direitos associadas, esse paciente vai precisar, no mínimo, de um ecocardiograma. No mínimo. Tá? Apesar do teste de escolha ser a ressonância cardíaca. Então, inversão de onda T, V1 a V3. Presença de onda epsilon.
Entalhe no finalzinho do QRS, próximo ao ponto J, com sinais de sobrecarga de câmaras direitas. E pode simular até o famoso S1 Q3 T3. Wolff. Wolff, como eu já falei, é uma síndrome de pré-excitação. Tá? Tem grande associação com arritmias, podem ser arritmias benignas, ou pode fazer um FA pré-excitada, que é aquela arritmia que eu mostrei para vocês, tá certo? E o ECG de repouso de um paciente com Wolff é esse, é o padrão de pré-excitação, com PR curto, com onda delta, pode vir com inversão de T ou não. Tá? Não é obrigado a ter inversão de T, não. Tá bom? E temos que lembrar também, gente, do chamado padrão de pseudoinfarto associado à pré-excitação. Wolff é uma causa de ondas Q patológicas não associadas à necrose. Repetindo, é causa de onda Q patológica não associada à necrose. Como a gente consegue ver na parede inferior D2, D3 e AVF, e vem inclusive com uma discreta elevação de ST. Muita gente levaria esse paciente para o CAT, mas não. É o padrão sugestivo. Claro, gente, que se o paciente tem uma dor que é compatível com isquemia, não há o que discutir. O paciente precisa ir para o CAT. Mas nem sempre é o caso. A gente deve tratar paciente, não necessariamente o que está vendo no eletro. Certo, pessoal? Padrão de pseudoinfarto, hein? E isso é descrito na literatura, isso não é invenção da minha cabeça. Temos 2 artigos, vou enviar para vocês depois, tá? Depois dessa apresentação. Síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada é uma canalopatia que vai acometer aí um gene que vai codificar os canais de sódio, né? Esses canais aí. O fato é que é uma causa importantíssima de morte súbita em paciente que não tem anormalidade estrutural cardíaca. Tá? Então a gente tem que excluir causas estruturais para pensar em síndrome de Brugada. Existem os famosos padrões de Brugada, padrão de Brugada tipo 1, tipo 2, tipo 3. Né? Padrão de Brugada tipo 1 vai representar uma elevação de ST em downsloping, ou seja, uma quedazinha na diagonal, com inversão de T. E essa elevação de ST tem mais que 2 milímetros. Como a gente consegue ver bem na derivação V2. Olhem para V2. O padrão está típico, clássico, do padrão de Brugada tipo 1. Padrão de Brugada tipo 2, a gente também vai ter uma elevação de ST maior que 2 milímetros. Mas dessa vez com onda T positiva. Todas associadas a um distúrbio de condução do ramo direito. É o chamado padrão em cela. Esse é o tipo 2. O tipo 3, gente, pode ser com a morfologia do tipo 1 ou com a morfologia do tipo 2, mas geralmente é uma elevação de ST menor que 2 milímetros. Pronto. Essa é a única diferença. Tá certo? Paciente que tem padrão de Brugada, pessoal, com história de síncope, não pode ir para casa. Tá certo? Não pode ir para casa. Hipertrófica, né? Paciente com miocardiopatia hipertrófica faz síncope pelo quê? Ou por uma disfunção miofibrilar, fato, ou por uma obstrução da via de saída da aorta. Né? E é um diferencial importante de alta voltagem, de ondas T profundas e até de padrão plus-minus. Aquele que é visto na síndrome de Wellen, vocês lembram? Pode estar presente na miocardiopatia hipertrófica também. Tá? Esse paciente tinha miocardiopatia hipertrófica e ele tem ondas T negativas bem profundas, com alta voltagem. Plus-minus, esse paciente também tinha miocardiopatia hipertrófica. Olha o plus-minus aí. Não chegou a fazer CAT. Realmente foi associado à própria miocardiopatia hipertrófica. Tá bom? Plus-minus. Ondas Q de curta duração. Não é patológica, porque tem menos de 40 milissegundos, hein? Pode ser uma onda Q com 50 metros de profundidade, mas ela não é patológica. Ela pode estar presente também na miocardiopatia hipertrófica, especialmente na parede lateral baixa ou na parede inferior. Certo, gente? Aqui mais um exemplo de ondas Q de curta duração. Olha a parede inferior, D2, D3 e AVF. A gente consegue localizar essas ondas Q, que são bem estreitas. Né?
Na estenose aórtica, a gente tem a famosa tríade, né? Síncope, angina e dispneia. Tá? E as alterações eletrocardiográficas são bem inespecíficas, né? O paciente pode ter sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Critérios de Sokolov, critérios de Cornell, aqueles que você já conhece. Ondas T profundas, como acontece na miocardiopatia hipertrófica. E podemos ter também infras de ST. A gente pode ter alterações isquêmicas. Tá ok, pessoal? Para estratificar risco, o eletro vai ajudar bastante. Uma anamnese e um exame físico que preste e um eletrocardiograma resolve boa parte dos casos do paciente. E a gente pode associar a avaliação inicial a scores de risco, né? Como o eletrocardiograma nos auxilia nesses scores? No São Francisco, na verdade, não é muito bem explicado o que é um eletroanormal, né? Aí fala sobre ECG alterado ou qualquer ritmo não sinusal no monitor ou no ECG. Enfim, o São Francisco ele não detalha muito bem isso. O canadense não. O canadense fala sobre o desvio de eixo, fala sobre a largura do QRS e até sobre o QT corrigido. É um score que eu gosto de usar porque o eletrocardiograma é um exame tão importante na minha avaliação que quanto mais parâmetros do eletro conseguirem estratificar o risco do meu paciente, melhor. Então, é um score que eu curto usar. Tá? Já o ESIO, tá bom? Ele fala sobre arritmia, distúrbio de condução, bloqueio de ramo, sinais de sobrecarga, desvio de eixo para a esquerda, tá? Fala sobre a normalidade de onda T associadas à isquemia. Beleza, gente? Esses são os principais parâmetros nos scores de risco. Isso era o que a gente tinha para falar sobre o paciente com síncope na emergência, tá? E como o eletrocardiograma consegue nos ajudar, tá bom?